Olá, meus queridos irmãos, nós vamos partindo para mais um capítulo do nosso estudo Livros Técnica de Viver, do nosso querido Valdo Vieira. Vamos partindo para o capítulo de número 5. Mas antes que nós possamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a espiritualidade por nos conduzir até aqui, nesse momento de estudo, de conhecimento, de realizarmos esse autoencontro nessa jornada terrena que nós estamos experienciando nessa encarnação e que possamos absorver o máximo para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu disse a vocês, né? Estamos adentrando o capítulo 5, que tem como título Alguns Parcos Vinténs. Então, dentro desse capítulo, né? Eu vou ler um trecho, como eu sempre faço, e desenvolver ali o raciocínio com vocês, depois, após, para que a gente possa ter um melhor entendimento, né, sobre o que o título quer nos trazer nessa noite de hoje. Então, o trecho diz assim: a alma não se alimenta de filé, não se veste pelos figurinos de passarela, não se maquila, nem tem registro de nascimento nos cartórios humanos. Fora das realizações de consequências nobilitantes e duradouras, todas as cogitações da criatura mostram-se insatisfatórias. E aí, né, o que a gente vai entendendo com esse pequeno trecho que dá início ao pequeno capítulo de hoje? Nós vamos compreendendo que dinheiro, né, beleza física, popularidade, poder, juventude, força, dominação social, né? Não comunicam nenhum descanso de espírito referente ao nosso amanhã, né? Que é o que ele diz aqui, que não tem ali, né, nenhum tipo de registro dentro, né, dos critérios que nós possamos classificar, né, como dentro dessa questão das nossas coisas físicas, né, dos nossos apegos mundanos. Então a gente vai entender que dinheiro exige carteira para guardá-lo, né, apetrecho que a alma não carrega, né, nós não precisamos diretamente dessa moeda. Nós utilizamos-as indiretamente por conta de que nós somos seres espirituais vivendo, né, uma experiência nessa existência terrena. Então a gente vai entendendo tantas coisas quando nós trazemos essa percepção mais para perto de nós no dia a dia, que nós só precisamos do essencial, né? Toda a beleza exterior se desfaz com o sol, a chuva, o tempo, né? Em qualquer setor ou lugar, a popularidade também se esfuma de um mês para o outro. Poder terrestre exprime simples reflexo de contingenciais instáveis, né? A cada dia a juventude se desmancha, e aí a gente vai entendendo também como que nós, né, vamos ficando refém dessas questões, seja do dinheiro, seja da beleza, seja do poder, da popularidade, como a gente vai automatizando, né, esses padrões e a gente vai se enrijecendo diante de outros valores que nós precisamos, né, desenvolver para darmos andamento na nossa reforma íntima, né? E nós vamos deixando para lá
nós vamos nos preocupando com a nossa juventude, nós vamos querendo ali, né, nada contra os procedimentos de estética, nada contra, né, os cosméticos da vida, mas a gente não pode se esquecer que tudo começa de dentro para fora, né? Nós até podemos ter ali um pouco da nossa vaidade, que eu nem chamaria de vaidade, mas assim, ó, um cuidado, um autocuidado, né? Uma coisa mesmo que nós também precisamos cuidar desse corpo físico, que é o nosso veículo, né? Que nós precisamos dele. Mas a gente vai entendendo que a gente se perde no meio desse contexto e passa a dar, né, muito mais importância para o nosso veículo físico, para as coisas externas, do que para as nossas questões internas, que muitas vezes a gente resiste em olhar, né? E aí a gente vai se deparando com brilhos mundanos, né? E vendo que são fulgurações terra a terra, que viagem, que a gente viaja ali, né, dentro dessas questões que vão trazendo caprichos pra gente apenas, né? Então, dentro da proposta do Valdo Vieira, para que a gente desenvolva, né, melhores técnicas ali de viver, a gente vai ter que trabalhar esses mecanismos superficiais, né, do nosso cotidiano, porque senão a gente vai se ocupando unicamente desses tais, né, mecanismos superficiais, e aí a pessoa, né, por maior que seja a sua capacidade de iludir-se e atordoar-se, né, acaba constrangida a frustração pelo alto desperdício, né? Desperdício de tempo, desperdício de conteúdo, desperdício de tudo aquilo que nós poderíamos estar adquirindo muito mais em prol do nosso autodesenvolvimento, né? Então, de tanto a gente baratear-se, vamos dizer assim, né? A gente vai sentindo mesmo, né, uma desmoralização do nosso mundo, de si mesmo, né? Então a gente vai entendendo que isso não deixa de ser, gente, e é uma palavra forte, né, mas ela entra muito bem dentro desse contexto, né? Suicídio moral, em que atira fora, sem objetivo, os talentos da vida eterna que carreia e instintivamente reconhece possuir, né? Então a gente vai dentro dessa nossa negligência, né? Não é nem ignorância, mas dessa nossa autonegligência, de a gente não querer assumir as nossas responsabilidades, de a gente saber a diferença daquilo que nós precisamos fazer para aquilo que nós gostaríamos de fazer, e mesmo assim nós passarmos por cima disso como um rolo compressor, né? Não deixa de ser um suicídio moral, né? Então, atingindo esse ponto, a criatura já conheceu todos os itinerários humanos sem afazer-se a nenhum, né? Confundida e agitada, a consciência, então, só repousa na paz quando começa a crer racionalmente e a servir na edificação da melhoria comum. Eis porque se pergunta: onde a maior força da doutrina, onde a maior força da doutrina espírita? A resposta fundamental é sempre única, na certeza do futuro de amor e felicidade para onde caminhamos, né? Então carece o espírito da fé incorruptível que lhe afunde, em definitivo, o medo da morte. Nada melhor que as realidades do Consolador para suscitar essa confiança. Ponderemos nossas obrigações ante os princípios que manejamos. Não queira viver só de você. Ninguém em estado normal o consegue. Acima de suas moedas, você dispõe de tesouros muito mais vastos, seus sentimentos. Além de sua autoridade social, uma vantagem maior você possui, sua compreensão da imortalidade.
Então, escolha o seu posto de atividade, sustentação do estudo, auxílio à nova geração, exposição de postulados libertadores, distribuição de consolo, socorro aos doentes, recuperação dos obsessos, proteção aos desvalidos, apostolados multiformes que convertem o espiritismo num parque de construções e de bênçãos. Olha quanta coisa nós podemos, né, trabalhar em prol também de nós e do próximo. Então, que a gente possa, né, nos sustentar dentro desses pilares, dentro desses princípios, para que não nos percamos dentro dessa oportunidade que é essa nossa encarnação, né, de podemos ir debitando o nosso carnê, né, que cada um tem a sua espessura, com certeza, para que a gente possa agir sem demora, produzir sem procrastinação, né? Que a gente possa mostrar o nosso rendimento, que faz com que a gente distribua no decorrer dos dias, da semana, né? Pelo menos alguns parcos vinténs dessas verdades. Então, é isso que eu deixo como reflexão de hoje para vocês, né? Porque a gente vai entendendo que dentro da nossa correria do dia a dia, dentro dessa rotina que nos engole, né? E que nós vamos sendo mesmo ali tragados, né? Por esse excesso de produtividade, não é só isso que nós precisamos, né? Nós precisamos muito mais do que isso. Então, haja sem demora, produza, mostre o seu rendimento e se pergunte: o que fez você esta semana na distribuição de pelo menos alguns parcos vinténs dessas verdades que nós abordamos no capítulo de hoje. Um grande beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.